Empresário, empresária, vem cá, como é que você calcula o prolabore justo que a sua empresa precisa te pagar por todo o trabalho que você faz no dia a dia? Bom, se a sua resposta foi, Will, depende do mês, ou com o que sobrar no caixa, ou até pior, eu nem sei direito, então você está cometendo um erro grave. E esse erro ele pode estar sim custando as suas chances de prosperidade pessoal e também matando as chances de crescimento da sua empresa. Mas calma, porque hoje eu vou te mostrar aqui uma técnica simples e prática, filezinho, que eu mesmo desenvolvi com anos de experiência vendo empresários fazendo bagunça com caixa da empresa e com caixa pessoal. Com essa técnica você vai finalmente saber quanto deve ganhar, ou seja, receber de forma justa pelo tanto de trabalho que tem no próprio negócio e o mais importante, sem sufocar o caixa da empresa. E eu vou fazer isso acompanhado de um material que você também vai poder ter acesso aqui gratuitamente nesse vídeo para aplicar a partir de hoje. Combinado? Seja muito bem-vindo aqui no canal Empresa Exponencial. Te entrego sempre um conteúdo prático para você construir uma empresa exponencial, ou seja, uma empresa que cresce e bate metas através da gestão bem feita. Muito prazer, eu sou o Will Brandão, empresário, mestre em economia e especialista em gestão estratégica e financeira de empresas. Aquele recadinho, né? Se você quer aprender realmente a gerenciar melhor a sua empresa, quer ter uma empresa bem gerida, que dá resultado, dá retorno para os sócios principalmente, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E aquele segredinho, né? Se seu concorrente ainda não está seguindo o nosso canal, você já tá na frente dele. Me fala uma coisa, né? Independente de qualquer coisa, você empresário quer ter uma boa renda, certo? Receber aí mensalmente um valor que te permita ter uma boa qualidade de vida para você, para sua família, momentos de lazer, férias e que seja também compatível com toda a sua responsabilidade na própria empresa. Ao mesmo tempo, você também sabe que não pode prejudicar a saúde financeira da empresa, tirando mais do que deveria. Afinal de contas, é dela que você obtém essa renda, correto? A questão aqui é como resolver essa equação de modo que ambos, empresa e sócios, conquistem essa prosperidade financeira. Então deixa eu já começar te dizendo uma coisa. O primeiro passo que você precisa dar, isso é obrigatório, tá? É ter o financeiro da sua empresa em dia. Eu vou te ensinar aqui o passo a passo e entregar a ferramenta certa para você implementar o seu salário ideal a partir de hoje. Mas sem a gestão financeira correta, pouca coisa vai funcionar de fato. Sem um financeiro organizado, não tem como você definir e manter um valor de retirada sustentável. Você vai acabar sempre voltando a velhos hábitos de tirar o dinheiro da empresa quando não deve, misturar as contas PF e PJ, colocando sempre em risco o caixa do negócio. E se garantir uma gestão financeira, então, de qualidade é uma dificuldade, é um desafio que você tem na sua empresa, então você precisa falar com a Valorize. A Valorize, ela é uma empresa de BPO financeiro, pessoal. Ela vai assumir toda a gestão financeira do negócio com uma estrutura e equipe própria, tá? Focada em pequenas e médias empresas mesmo, com empresas como a sua. Então ela vai garantir que as rotinas financeiras, né, a gestão de pagamentos, gestão de recebimentos, conciliação bancária, faturamento, esteja tudo sendo bem feito, né, feito da forma como se deve e também proporcionar a clareza que os números, né, que a gestão financeira deve proporcionar para os sócios. E você, como dono do negócio, entender exatamente onde ajustar para fazer a empresa prosperar, atuando estrategicamente. Então, se a sua empresa tem entre 10 e 50 funcionários, já aponta o celular para o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição e chama lá um consultor da Valorize para entender como funciona esse serviço melhor para o teu negócio, beleza? E olha só, se você entrar em contato agora com eles e disser que veio através desse vídeo, você ainda ganha 50% de desconto na implantação, tá? Não é descontinho não, tá? Pode perguntar e pedir, porque eles vão te oferecer lá. Não perde tempo, clica no link e já fala com o consultor. Guarda isso, tá? Uma empresa organizada financeiramente é sinônimo de dono bem pago. Antes de tudo, vamos deixar claro aqui alguns conceitos. Muitas vezes as pessoas se confundem. O prolabore contábil e o valor que você recebe da empresa mensalmente normalmente não são a mesma coisa. O prolabore contábil é aquele valor que a empresa declara oficialmente como salário do sócio. E sobre ele vai incidir aí os tributos habituais, né? Imposto de renda, INSS, e eles vão ser descontados na fonte. Já o salário real do sócio, ou seja, o dinheiro que você realmente recebe da empresa, normalmente ele é superior a esse prolabore contábil, porque nele também vai ter sempre uma fatia do lucro que está sendo distribuída em forma de dividendos, e sobre esse valor, pela lei, não tem encargos. Então, para fins de entendimento aqui no vídeo, quando a gente for falar de prolabore, nós estamos se referindo a esse segundo caso, tá? Ao salário real dos sócios, onde está composto
a parte do prolabore contábil aí definida oficialmente e também a fatia dos lucros distribuídos, ou seja, o valor total recebido pelos sócios, ok? Qual o problema de fato de misturar o dinheiro da empresa com as finanças pessoais? Por que isso é sempre visto como um vilão para o sucesso da empresa? Bom, a verdade é que essa prática acarreta aí um problema duplo, tá? Ela impacta negativamente tanto no planejamento de vida dos sócios, pessoal, e também no planejamento de crescimento da empresa. Vamos olhar primeiro então pelo lado dos sócios aqui. Vamos lá, vamos supor que seus filhos vão tirar férias em 6 meses e você quer fazer uma viagem em família de 15 dias para a Flórida. Você começa a pesquisar passagem, hospedagem, alimentação, passeios, enfim, monta um orçamento e percebe que para essa viagem acontecer, você vai precisar de pelo menos 50 mil até lá. Mas aí vem o probleminha. Todo mês você retira um valor diferente da empresa sem critério. Em um mês você consegue tirar 20 mil, no outro 5 mil, no seguinte precisa até segurar porque o caixa da empresa apertou. Qual que é o resultado disso tudo? As suas férias em família vão correr um grande risco de não acontecer e ainda você ter perdido dinheiro nesse meio tempo. Eu dei um exemplo aqui, mas agora pensa até em objetivos mais complexos, né, ou maiores, como a compra de um carro ou de uma casa. Você percebe a dificuldade de fazer esse tipo de plano quando você não tem previsibilidade? Agora vamos olhar pelo lado da empresa. Você sabe que precisa executar investimentos no negócio para conseguir atingir alguns resultados. Então, você hoje talvez já tenha até a ideia do que você precisa investir no seu negócio, que você precisa acrescentar lá para as coisas acontecerem e você chegar num outro nível. Porém, a situação é que a empresa parece que nunca tem caixa. Por quê? Num momento bom, quando os ventos estão favoráveis, os sócios estão lá sempre pegando dinheiro da empresa para fins pessoais, sem critério nenhum. Isso não vai dar certo. No momento ruim, inclusive, a empresa corre risco de quebrar. Então lembre-se, a empresa não é seu caixa eletrônico. Antes de pensar em quanto você deve ganhar, o primeiro passo é tratar sua empresa, como um negócio e suas finanças pessoais como finanças pessoais. Separe isso e ter um valor então definido para os sócios e programadas vai resolver justamente esse problema, né? Tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado da empresa. Beleza, mas como então definir o prolabore do jeito certo? Para definir esse valor de forma estratégica, eu vou te apresentar a técnica dos 3 chapéus. E como você sabe que eu gosto de conteúdo prático, eu vou mostrar como fazer isso acompanhado de um material que você vai poder baixar gratuitamente após a explicação. Então primeiro assiste o vídeo, entende os conceitos, depois você já baixa e aplica na sua empresa também. E você deve estar se perguntando, e por que raios ele chama isso de técnica dos 3 chapéus? Bom, eu dei esse nome para essa técnica porque o empresário, principalmente em negócios menores, ele normalmente tem 3 tipos de atividade na empresa e nada mais justo do que receber por cada um deles. Primeiro ele tem um papel do funcionário, ele tem um papel do administrador e também tem o papel do sócio. E agora você vai entender um pouquinho melhor na prática. Bora lá. Então bora botar a mão na massa aqui. Esse material ele foi construído em conjunto com a Valorize, então é mais um material que a Valorize está disponibilizando para você, empresário, fazer melhor a gestão da sua empresa. Então no final do vídeo, entenda o conceito que eu vou explicar aqui, depois você vai lá, faz o download e já começa a aplicar na sua empresa. E programa aí, já vai ter uma programação de salário para você, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Simular qual seria o salário. Eu vou usar um exemplo de uma empresa de software que desenvolve software, mas você vai pegar o conceito e aplicar na realidade da sua empresa, ok? Então, considerando que eu sou dono de uma empresa de software e nessa empresa eu sou um desenvolvedor também, né? Eu sou técnico naquilo que eu vendo, que normalmente é o que acontece nas pequenas empresas. E eu tenho uma parte do meu trabalho em que eu ajudo a operação, o time operacional, eu participo do desenvolvimento, no atendimento ao cliente, enfim, ajudo a vender. E isso é minha atribuição operacional dentro do negócio, é o meu chapéu funcionário, né? Qual que é a ideia? Que eu tenho uma renda básica estabelecida para mim todos os meses, compatível com o que eu pagaria para alguém fazer esses mesmos processos, essas mesmas atividades dentro da minha empresa. Então, se eu não pudesse fazer essa parte operacional, não teria que ter alguém fazendo? Então, quanto que eu pagaria por essa pessoa? Então, de repente, é um papel de um coordenador, certo? Às vezes é um papel de um vendedor. Qual é o papel que eu exerço? Qual seria a remuneração? Essa é a ideia do chapéu funcionário. Então, aqui a minha função normalmente é operacional, é a parte do meu dia onde eu sou mais operacional. Eu vou estabelecer um tipo de renda fixa para mim e com pagamento mensal. Nessa parte, então, você vai considerar a média salarial equivalente ao que você pagaria para um profissional fazer as mesmas atividades operacionais que você faz hoje. Então, supondo aí que um coordenador de desenvolvimento
muito, ele ganha ali cerca de 12 mil reais, tá? Chutando aqui qualquer valor, tá? Não importa, é importante você entender o conceito. Além, né, do salário, a gente sabe que existem alguns encargos pagos ao profissional, o FGTS, o 13º, então o total de custo desse funcionário é R$ 13.960, ok? Então eu vou atribuir para mim esse salário. Se eu não for executar, se eu tenho que contratar alguém para executar. Essa é a parte fixa do meu salário. Eu já vou deixar isso programado no meu fluxo de caixa e eu, como pessoa física, também vou saber que essa é a minha renda básica. Menos que isso eu não vou receber e isso vai estar programado também no fluxo de caixa da empresa. Beleza? Qual que é o segundo chapéu? Eu também tenho funções aqui de administrador, eu não posso ficar só no operacional. Normalmente eu também tenho que gerenciar os negócios, tenho que estabelecer as metas, gerenciar recursos para que os objetivos sejam atingidos. Esse tipo de renda eu vou definir para mim como variável, ou seja, uma bonificação. Se eu atingir resultados, eu ganho. Normalmente o administrador de uma empresa, ele recebe muita bonificação sobre metas alcançadas. É a mesma coisa você. Então você vai ter um salário básico como funcionário, atividades operacionais e um variável que pode ser o grande ganho, eventualmente, da sua renda mensal, atrelado a alguma meta, tá? Então a primeira coisa eu vou estabelecer o tipo de meta, né? Então supondo aqui, eu posso colocar como uma meta de faturamento, de lucro, de caixa, vou colocar aqui, por exemplo, faturamento, certo? Vou colocar o valor da meta, então vou colocar que a empresa tem que atingir 300 mil reais para eu ter essa remuneração variável, essa bonificação. E vou colocar como um percentual de bônus 2%. Então, se a empresa atingiu 300 mil reais de faturamento no mês, eu recebo 2% de bônus, ou seja, 6 mil reais a mais, além do meu salário básico já definido no meu chapéu de funcionário. Isso é muito legal, porque aqui é exponencial. E eu tendo a ficar, quando o empresário percebe que esse é o jogo dele, né? Porque o tempo dele como operacional é limitado, ele não consegue expandir. Agora, como gestor, ele consegue aumentar os resultados dele, né? De uma forma, às vezes, exponencial. Então, ele vai entender que, às vezes, é melhor ele ficar no chapéu administrador, no gerencial, mais estratégico, do que no operacional, que é o que a gente sempre fala aqui, certo? O empresário, ele precisa estar no estratégico. Ele pode ter atribuições operacionais, mas que isso não pode comprometer as atividades e o foco dele no estratégico. E aqui nesse caso também no tático, beleza? Nesse caso aqui, ó, atingir a meta, minha renda já vai para R$ 19.960. Ó que bacana, né? E aí eu posso fazer isso de acordo com vários critérios e aumentando tanto o valor da meta quanto o percentual de bônus conforme a empresa vai evoluindo. O legal é que a empresa atingiu um bom resultado, ela me paga. Se ela não atingiu, ela não me paga. Então você também ganha uma flexibilidade em termos de despesas para a empresa. Não vai correr o risco de descapitalizada no momento ruim, por exemplo, certo? E por último, nós temos aqui o nosso chapéu sócio, ok? Você então fundou a empresa, investiu dinheiro, correu riscos e nada mais justo do que você ter uma remuneração sobre isso, ok? Você poderia ter pego seu dinheiro, investido em outra coisa, ter pego seu tempo investido em outra coisa, mas você montou o seu negócio e você tem que ser remunerado por isso, por esse risco, por esse esforço, certo? E aqui você vai ter também, então, uma renda atrelada a esse chapéu de sócio. Essa renda, ela não é mensal, né? Essa é a grande diferença, ela normalmente é esporádica e eu sempre recomendo ou semestral ou anual. Então você vai fechar um semestre e você vai entender os lucros que a sua empresa teve e você vai retirar uma parte desse lucro, certo? Ou anualmente, né? Como é a maior parte das empresas funciona. Você faz um fechamento anual, você verifica o resultado do ano, né? O lucro do ano e você distribui um percentual. Isso aqui é matador, é muito legal para você, inclusive, alinhar com outros sócios que talvez não participem da empresa. Então, esse chapéu sócio entra quem participa na empresa e quem não participa do dia a dia da empresa, mas investiu também. Então, é interessante porque aqui todo mundo fica alinhado na mesma régua, na mesma página, né? Então, quando a empresa passa a dar lucros aos sócios, todos devem retirar uma parte desse lucro como recompensa pelo investimento e risco. É aqui que mora, na verdade, a maior chance de riqueza do empresário, porque conforme a empresa ganha valor, ela cresce em termos de lucro, esse percentual e também o valor retirado, ele acaba aumentando proporcionalmente. Então não é normalmente o salário mensal que vai deixar o dono da empresa rico, próspero, é a parte onde ele retira os lucros do negócio, onde ele consegue o retorno sobre aquele investimento todo que ele fez. Então aqui você vai definir se você vai utilizar a periodicidade anual ou semestral. Vou colocar semestral aqui. Qual é o percentual de distribuição do lucro, né? Então,
muitas vezes você está no momento de muito investimento, você vai reduzir esse percentual de distribuição para os sócios. Ou às vezes você já está num momento de empresa sendo rentável, já capitalizada, você vai poder distribuir talvez um pouquinho mais. Isso é legal para você calibrar o quanto de distribuição de lucros que podem ser retirados aí pelos sócios. Nesse caso aqui, vou colocar, por exemplo, eu sempre gosto de fazer 30%, né? A prática que eu costumo utilizar habitualmente e propor isso aos clientes. Porque se do 100% do lucro, 30% eu deixo no caixa da empresa para segurança, os outros 30% eu reinvisto e os outros 30%, né, 33% na verdade, eu vou retirar como lucro. E isso fica normalmente uma régua muito bacana. A empresa fica capitalizada, tem poder para investir e os sócios também ganham um retorno disso tudo. Então, vou colocar aqui esses 33%. Por exemplo, você pode seguir a metodologia, a política que você quiser de distribuição. Vou considerar o lucro do período aqui, por exemplo, R$200 mil num semestre. Ou seja, além desse resultado mensal de 9.960, eu vou poder no final de um semestre tirar R$66 mil. No ano, eu vou ter ali uma remuneração de R$305 mil. Olha que bacana, tudo bem casadinho, bem alinhado, para não prejudicar a sua empresa e você também poder crescer com a melhora do teu negócio, com o ganho de valor da tua empresa. Legal? Funcionou? Bacana? Não esquece que o link está na descrição, você já pode fazer o download. Agora que você entendeu como calcular seu salário usando os 3 chapéus, tem um detalhe essencial para garantir que esse modelo funcione na prática. Seu pagamento ele precisa ser recorrente, está previsto no fluxo de caixa da sua empresa como de qualquer outro colaborador, como qualquer outra despesa. E por que isso é importante? Porque senão você corre o risco de não se pagar por falta de caixa, porque você não colocou isso na previsão da sua empresa não se preparou para te pagar, e pode ser que no dia de te pagar falte caixa e você vá, vou abrir mão do meu salário. Não pode. Você tem as suas despesas, seu planejamento pessoal, lembra disso? Ao mesmo tempo que muitas vezes você também pode correr o risco de usar e pegar dinheiro da empresa quando não deve. Não está previsto, você vai lá e pum, pega, e aí mais uma vez bagunça todo o fluxo de caixa da sua empresa. Gente, isso daí é realmente um problema e as chances de você fazendo isso voltar aos velhos hábitos, às velhas rotinas. Então já programa no teu fluxo de caixa, por isso a importância do financeiro bem organizado. Beleza? Então vamos chegando ao fim. Se esse conteúdo realmente fez sentido até agora para você, senta o dedo no like. Ele pode parecer besteirinha, mas isso ajuda muito o YouTube, né, outras plataformas a entender que esse vídeo é relevante e recomendar para mais empresários que também precisam ouvir isso, né? E se você conhece alguém que vive tirando dinheiro da empresa sem critério, manda esse vídeo no grupo do WhatsApp, compartilha com essa pessoa, com o seu time. Faz bem para você, faz bem para a gente, no final das contas também faz bem para o empreendedorismo brasileiro, beleza?